Fala galera do Reduto, é o seguinte, fazer uma lista com os melhores guitarristas da história é algo muito complicado. Isso porque além do gosto pessoal tem a questão técnica, relevância histórica, então fica muito complicado decidir quem é o melhor. Mas a revista Rolling Stone resolveu fazer assim mesmo. Ela listou os 20 melhores guitarristas de todos os tempos. E claro, isso gerou muita controvérsia entre os presentes e os ausentes na lista. Confira aí a lista e deixe nos comentários se você concorda ou não com a Rolling Stones. Quando o assunto é música, quase toda a lista é injusta. Escolher os melhores, piores, mais relevantes em determinadas áreas é uma tarefa que na maioria das vezes pode conter alguma distorção ou injustiça. Recentemente, a revista norte-americana Rolling Stone publicou uma atualização da lista com os maiores guitarristas de todos os tempos e, rapidamente, gerou reações negativas e muitos burburinhos. Vamos conferir então a lista dos primeiros 20 colocados e, claro, deixe nos comentários quem você acha que deveria estar nessa lista ou quem, na sua opinião, está ocupando injustamente o lugar. Em 20º lugar, Stevie Ray Vaughan. No início dos anos 80, a MTV estava em ascensão e a guitarra blues estava a quilômetros de distância do mainstream da música. Mas Stevie Ray Vaughan, do Texas, exigia sua atenção. Ele absorveu os estilos de quase todos os grandes guitarristas de blues, além de Jimi Hendrix e muito jazz e rockabilly. O seu tom monstruoso, virtuosismo casual e senso de swing impecável poderiam fazer um blues shuffle como Bite and Joy com o sucesso duro com o metal. Apesar de sua morte em um acidente de helicóptero em 1990, ele ainda inspira várias gerações de guitarristas. Apelidado de The Texas Cannonball por sua construção imponente e shows ao vivo incendiários, King tinha um ataque de guitarra único. Eric Clapton era um dos grandes nomes que o idolatravam. King tocava com uma palheta plástica de polegar e uma palheta de metal para o indicador. Ele atribuiu a Ed Taylor os ensinamentos sobre o uso das palhetas. A maneira de King usar a alça da guitarra no ombro direito sem o destro era única para sua época. Fred King era um dos artistas principais da cena do chamado Chicago Blues dos anos 50 e 60, que era o local e época principal do desenvolvimento do blues elétrico. Em 1976, Fred King morre de problemas cardíacos em Dallas aos 42 anos. Em 18º lugar, Tom Morello. Com raras exceções, as guitarras de rock durante os últimos 40 ou 50 anos soaram muito iguais. Depois veio o Rage Against the Machine e seu inovador de 6 cordas. Por mais que Zac de la Rocha descaradamente tenha jogado política na mistura e na nossa cara, Tom Morello fez o mesmo com sua guitarra e os sons audaciosos que ele extraiu dela. Pode incluir aí toca-discos arranhando, alienígenas jogando videogame, ataque de bombardeiro e por aí vai. Tom Morello, apenas com suas guitarras, pedais de efeito e imaginação, saiu da mesmice e mostrou novas possibilidades guitarrísticas. Desde que o Rage se desfez como banda de estúdio, Morello tem sido comparativamente contido com seus projetos, mas sua raiva contra os clichês da guitarra deixou para sempre sua marca. Em 17º lugar, Mother Mabel Carter. Mabel Carter não inventou seu estilo de guitarra característico, conhecido eventualmente no mundo como Carter Square do nada. Ela deu crédito total à pioneira de raízes, Leslie Riddle, por lhe ensinar o estilo distinto de dedilhar. Mas ela, no entanto, na série de singles com a família Carter, ajudou a popularizar o estilo em todo o mundo. A forma de tocar de Carter, que ela começou aos 13 anos, transformou o violão de um simples dedilhar rítmico em um instrumento que podia tocar melodia, ritmo e baixo simultaneamente, tornando-a talvez a guitarrista mais imitada de todos os tempos. Em 16º lugar, Robert Johnson. Ele mal era conhecido por décadas após sua morte em 1938, mas as 29 canções que Robert Johnson gravou em 1936 e 1937 tornaram-se escrituras sagradas para guitarristas de rock. De Clapton a Gillan, eles ficaram deslumbrados com a maneira que ele conseguia fazer uma única guitarra soar como um conjunto completo. Partes de palheta, slide e ritmo, todas conversando e gritando em diálogo umas com as outras, riffs emergindo da névoa e depois recuando.
Johnson é um dos músicos mais influentes do Mississippi Delta Blues e é uma importante referência para a padronização do consagrado formato de 12 compassos para o blues. Em 15º lugar, Keith Richards, o guitarrista do Rolling Stones, sempre fez com que tocar guitarra parecesse fácil. O poder por trás de seus maiores riffs de guitarra é a simplicidade crua de sua técnica, a simetria das notas e o som inefável e sem esforço, maneira como ele faz tudo balançar. Tem uma parceria histórica com Mick Jagger. Ambos têm uma relação que vem desde a infância, mas alterna momentos de fraternidade com vários desencontros e rusgas. Um dos segredos da sonoridade única produzida por Keith é a afinação diferente de sua guitarra que ele descobriu. As 6 cordas da guitarra são normalmente afinadas em Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi, mas Keith adotou a afinação em Sol aberto, em que a guitarra é afinada num acorde em Sol. Ré, Si, Sol, Ré, Sol, Ré. Em 14º lugar vem Prince. Prince lançou 39 discos em vida e sua música mistura diversos gêneros como funk, rhythm and blues, soul, jazz, rock, pop e hip hop. Filho de pais músicos, Prince teve bastante contato com instrumentos desde pequeno. O primeiro instrumento que ele aprendeu a tocar foi o piano, com apenas 7 anos de idade. Prince é considerado um dos maiores ícones da música de todos os tempos. É aclamado pelos críticos que elogiam o seu trabalho pela versatilidade em compor, tocar, cantar e dançar, e pelas suas performances, descritas por anos como sendo algo extraordinário. Em 21 de abril de 2016, Prince foi encontrado desacordado em sua mansão. Em 13º lugar, Tony Iommi, um dos principais pilares da guitarra heavy metal, o Corfo. Um dos principais pilares da guitarra heavy metal, o cofundador do Black Sabbath, Tony Iommi, desenvolveu seu estilo sombrio como resultado de um acidente industrial que cortou as pontas dos dedos médio e anelar de sua mão. Embora ele tenha conseguido tocar novamente com a ajuda de protetores de plásticos para os dedos, as próteses caseiras o forçaram a usar cordas mais leves e acabar com mais força no braço para seus acordes e solos. Combinado com enormes amplificadores Laney distorcidos com a ajuda de um amplificador de agudos Dallas Ranchmaster especialmente modificado, esse estilo de tocar fora da necessidade criou algo incomumente sombrio e ameaçador. Tony Iommi é conhecido principalmente por seus riffs vigorosos e pesados e por basear a maioria de seus solos na escala pentatônica menor. Começou a se interessar por música na adolescência quando tomou algumas aulas de piano, mas logo perdeu o interesse pelo instrumento e decidiu aprender guitarra. Em 12º lugar, Jimmy Nolen, nascido em 3 de abril de 1934. Jimmy Nolen foi um guitarrista americano conhecido por ter criado um estilo chamado Kitchen Scratch e ter tocado na banda de James Brown. Em 1965, Nolen se juntou à banda de James Brown por recomendação de Les Bowie, guitarrista de Brown na época. Bowie estava cansado da vida na estrada e recomendou Nolen como substituto quando a banda estava em Los Angeles. Nolen foi uma das colunas da banda de James Brown. Ele tocou com James de 1965 a 1970, quando toda a banda debandou em resposta ao comportamento de Brown, além de retenção de salários e tratamento degradante. Nolen permaneceu tocando com Brown até 18 de dezembro de 1983, quando sofreu um ataque cardíaco, morrendo aos 49 anos em Atlanta. Carlos Santana, a fusão pioneira de blues, jazz e música latina de Carlos Santana foi apresentada ao mundo como uma apresentação espetacular em Woodstock. Carlos Humberto Santana Barragán, mais conhecido como Santana ou Carlos Santana, é multi-instrumentista e compositor mexicano. Tornou-se famoso na década de 1960 com a banda Santana Blues Band, conhecida posteriormente apenas como Santana. O guitarrista lançou em 1999 o álbum Supernatural, que teve as participações de Rod Thomas, Eric Clapton e Lauryn Hill, ganhando prêmios Grammy em 9 categorias no ano seguinte, igualando um recorde histórico que somente Michael Jackson detinha. Além de ser considerado como um dos maiores guitarristas de todos os tempos, desde o álbum Supernatural, que as suas parcerias são aclamadas no mundo artístico. Podemos destacar os feats com Shakira, P.O.D., Tina Turner, Jennifer Lopez, entre muitas outras.
Em 10º lugar, Duane Allman. Duane Allman não viveu muito. Ele tinha apenas 24 anos quando morreu em um acidente de moto em 1971. Mas ele preencheu esses anos com uma guitarra visionária que valeu para várias vidas. Com a Allman Brothers Band, ele viajou por todas as estradas de terra da música americana: jazz modal, blues, country, rock psicodélico do sul, etc. Quando adolescente na Flórida, ele aprendeu sua Gibson Les Paul, tocando junto com seus discos de Robert Johnson e Chuck Berry. Ele primeiro fez seu nome como Studman, especialmente em suas sessões de soul em music shows com Wilson Pickett e Aretha Franklin. Mas ele fundou a ABB em 1969 com seu irmão mais novo Greg. Na primeira vez que os músicos tocaram juntos, Duane disse a eles: qualquer pessoa que não quiser estar na minha banda terá que lutar para sair pela porta. E em 9º lugar, Joni Mitchell. Joni Mitchell reinou como a melhor guitarrista acústica do rock por mais de 50 anos, usando afinações alternativas para criar sua própria e complexa linguagem de guitarra. Alcançou sucesso na década de 1970, fazendo uma música influenciada pelo jazz e pelo folk rock. Suas composições frequentemente refletem ideias sociais e ambientais, assim como seus sentimentos sobre romance, confusão, desilusões e alegria. Ela recebeu muitos prêmios, incluindo 9 Grammys, gravou 2 discos que entraram para a história. Joni conseguiu deixar sua marca no mundo da música, mostrada por inúmeros cantores e compositores do mundo afora, e continuou trabalhando em apresentações solo e em inúmeras atividades paralelas. Em 1990, por exemplo, participou do antológico show The Wall Live em Berlim, de Roger Waters, encomendado pela prefeitura daquela cidade para comemorar a queda do muro de Berlim. Em 8º lugar, B.B. King. King nasceu em uma plantação no delta do Mississippi, colhendo algodão e aprendendo country blues com seu primo Booker White. Ele partiu para Memphis em 1948, onde se tornou DJ de rádio e desenvolveu seu estilo eclético de blues, com fogo gospel e elegância do jazz. Ao longo de sua carreira, B.B. King ganhou 15 prêmios Grammy, tendo sido o criador de um estilo musical único e que faria dele um dos músicos mais respeitados e influentes de blues, tendo ganho o título de Rei do Blues. Era apreciado por seus solos, nos quais, ao contrário de muitos guitarristas, preferia usar poucas notas. Certa vez, B.B. King teria dito: posso fazer uma nota valer por 1000. Uma das imagens de marca de King é chamar suas guitarras por nome de Lucille, uma tradição que vem desde a década de 50. B.B. King foi internado no hospital depois de sofrer de desidratação causada pelo diabetes tipo 2, doença com a qual vivia há mais de 20 anos. Ele estava com uma turnê marcada para 2015, mas teve que desmarcar os shows por causa da doença. Durante uma apresentação em Chicago em outubro, o músico passou mal no palco devido a desidratação e esgotamento. Ainda faltavam 8 shows para terminar a temporada. B.B. King morreu em 14 de maio de 2015, enquanto dormia aos 89 anos. Em 7º lugar, Nile Rodgers. Nascido em Nova York em 19 de setembro de 1952, Nile é guitarrista e produtor musical. Começou sua carreira como guitarrista de estúdio em Nova York, tocando com a banda do programa Sesame Street na adolescência, e então trabalhando numa banda da casa, Apollo Theater, no Harlem, acompanhando artistas como Aretha Franklin, Ben King, Nancy Wilson, entre outros. No início dos anos 70, formou junto com Bernard Edwards a banda Chic, com vários hits como The Flick e Good Times. Foi também produtor de vários artistas, como David Bowie, Madonna e Diana Ross. Recentemente, acompanhou a dupla de DJ franceses Daft Punk, com o qual fez um estrondoso sucesso. Em 2015, gravou com a cantora Anitta a música Breakout do Jota Quest. A música venceu o prêmio de melhor música do ano em 2016, no Prêmio Multishow de Música Brasileira. Após estrondoso sucesso no palco Sunset do Rock in Rio de 2017, foi convidada a tocar no palco Mundo pela edição 2019, repetindo o sucesso. Em 6º lugar, Sister Rosetta Tharpe. Ela foi uma cantora, compositora, guitarrista e artista musical americana. Alcançou popularidade nas décadas de 30 e 40 com suas gravações gospel, caracterizadas por uma mistura única de letras espirituais e guitarra elétrica, que foi extremamente importante para as origens do rock and roll.
Ela foi a primeira grande estrela de gravação de música gospel e os primeiros discos gospel atraiu o público de rhythm and blues e rock and roll. Mais tarde, sendo referida como a irmã original do soul e a madrinha do rock and roll. Ela influenciou os primeiros músicos de rock and roll, incluindo Little Richard, Johnny Cash, Carl Perkins, Chuck Berry, Elvis Presley e Jerry Lee Lewis. Tharpe foi pioneira em sua técnica de guitarra. Ela foi uma das primeiras artistas populares a usar distorção pesada em sua guitarra elétrica, prestigiando a ascensão do blues elétrico. Sua técnica de tocar guitarra teve uma profunda influência no desenvolvimento do blues britânico na década de 1960, em particular uma turnê europeia com Muddy Waters. Em 1964, com uma parada em Manchester em 7 de maio. Em quinto lugar, Jeff Beck. Ele nasceu em 24 de julho de 1944. Foi um guitarrista britânico que tocou em várias bandas influentes da década de 60, incluindo os The Yardbirds. Liderou ainda o Jeff Beck Group, responsável por lançar o cantor Rod Stewart no cenário musical, e teve destaque com o trio Becker. Seus trabalhos abrangem gêneros e estilos que vão desde o blues rock, hard rock, jazz fusion e uma mistura de guitarra rock e música eletrônica. Tinha uma técnica considerada revolucionária ao usar efeitos como feedback, aliados à alavanca de distorção e botão de volume das guitarras para definir o timbre do instrumento. Ao contrário da maior parte dos guitarristas do rock, Jeff costumava tocar sem palheta. Ele morreu em 10 de janeiro de 2023 aos 78 anos de idade, após contrair repentinamente uma meningite bacteriana. Em quarto lugar, Ed Van Halen. Nascido na Holanda, foi um guitarrista, compositor e produtor musical. Fundou, junto com seu irmão Alex Van Halen, a banda de hard rock Van Halen. Amplamente considerado como um dos maiores guitarristas de todos os tempos, Ed Van Halen ajudou a popularizar a técnica de solo de guitarra conhecida como taping, que permite tocar escalas e arpejos rapidamente com as duas mãos no braço da guitarra. No início da carreira, Ed tocava bateria e teclado, e seu irmão tocava guitarra e estudava teclado. Com o tempo, Alex ficou melhor que Ed da bateria, e Ed passou a treinar guitarra, o superando. Ed Van Halen é um dos guitarristas mais aclamados da história, recebendo diversas honrarias e menções pelas mais variadas revistas especializadas no assunto. Foi eleito o melhor guitarrista de todos os tempos por uma votação promovida pela Guitar World, que contou com quase 500 mil votos. No final de 1990, Ed foi hospitalizado e tratado a um cancro na boca. A cirurgia subsequente extirpou-lhe cerca de 1/3 da língua. Em 2002, foi declarado como curado, mas no final de 2019, voltou a ser internado para tratamento do mesmo tipo de cancro. Ele morreu no dia 6 de outubro de 2020 em Santa Mônica, aos 65 anos dessa mesma patologia. A causa imediata da morte foi em decorrência de um acidente vascular cerebral. Segundo o atestado de óbito, o guitarrista sofria de outras doenças e o câncer já havia se espalhado para outros órgãos. Seu corpo foi cremado e as cinzas jogadas no mar, atendendo a um desejo do guitarrista. Em terceiro lugar, Jimmy Page. Nascido em 9 de janeiro de 1944, Jimmy Page é músico, produtor musical e compositor britânico que alcançou sucesso internacional como guitarrista da banda de rock Led Zeppelin. Começou sua carreira como músico de estúdio em Londres e, em meados da década de 60, tornou-se o guitarrista de sessão mais procurado da Inglaterra. Foi membro dos Yardbirds de 1966 até 1968 e posteriormente fundou o Led Zeppelin. Page é considerado como um dos maiores e mais influentes guitarristas de todos os tempos. Ele foi introduzido 2 vezes no Hall da Fama, uma como membro dos Yardbirds em 1992 e uma segunda vez como membro do Led Zeppelin em 1995. Jimmy Page sempre foi conhecido por fazer o uso extensivo das guitarras Gibson Les Paul, tendo por muitas vezes usado versões modificadas dessas guitarras de maneira a conseguir timbres variados. Entre essas modificações, uma que ficou famosa foi a colocação de botões sobre o escudo da guitarra, que eram usados para defasar um dos captadores. Quando não está envolvido em projetos musicais, Jimmy Page se divide em trabalhos de caridade e desenvolve coisas misteriosas e ocultas. Em segundo lugar, Chuck Berry. Chuck refinou e desenvolveu o rhythm and blues nos principais elementos que tornaram o rock and roll distinto, escrevendo letras focadas na vida adolescente e no consumismo, e desenvolvendo um estilo musical que incluía solos de guitarra e espetáculo. Berry tornou-se uma grande influência na música rock subsequente.
Nascido de uma família afro-americana de classe média, Barry foi um dos primeiros músicos a entrar no Hall da Fama em sua estreia em 1986. Em novembro de 2000, Barry enfrentou questões legais quando foi processado por seu ex-pianista John Johnson, que alegou ter coescrito mais de 50 canções. Mas o caso foi arquivado quando o juiz decidiu que muito tempo havia se passado desde que as canções foram escritas. Em 18 de março de 2017, ele foi encontrado inconsciente em sua casa e foi declarado morto no local, aos 90 anos, por seu médico pessoal. Em primeiro lugar, Jimi Hendrix, que foi um guitarrista, cantor e compositor norte-americano. Em praticamente todas as listas já publicadas de melhores guitarristas da história, ocupa o primeiro lugar. É um dos mais influentes músicos de sua era em diversos gêneros musicais. Hendrix preferia amplificadores valvulados de alta potência, com os quais tirava um som saturado e seco, e frequentemente aproximava-se com a guitarra de frente para os alto-falantes para reproduzir um efeito chamado feedback, em que o som vai se realimentando, agregando harmônicos e sustentação. Esse efeito agradável e musical é às vezes confundido com outro desagradável, a microfonia. Hendrix foi um dos músicos que popularizaram o pedal ao ar, que ele utilizava frequentemente para dar uma expressividade quase vocal a seus solos, particularmente com o uso de bends e legato, baseados na escala pentatônica. Como produtor musical, Hendrix também inovou a usar o estúdio de gravação como uma extensão de suas ideias musicais. Foi um dos primeiros a experimentar com a estereofonia e phasing em gravações de rock, ao lado do engenheiro de som Ed Kramer. Jimi Hendrix morreu em Londres nas primeiras horas de 18 de setembro de 1970, em circunstâncias que nunca foram completamente explicadas. E aí, o que você achou da lista dos 20 melhores guitarristas de todos os tempos? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações. Grande abraço e até a próxima!